Eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português. Hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT e queria aqui deixar o meu agradecimento, o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Fui aluna dele, preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. O professor Marcelo Rosenthal, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia. Depois que eu estudei com ele, efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, que eu sou apaixonado. O Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante e eu sou agradecido. Um grande abraço para ele. Meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA. Eu me dei muito mal no início, eu reprovei em todos os concursos que eu tentei e eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. E eu me dediquei muito à disciplina de português, eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. Dediquem-se ao português, escolha um professor bom como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Salve, salve, galera! Vamos à nossa tradicionalíssima live. Galera, vou ser extremamente sincero com vocês. Eu, nesse momento, não estou no Brasil. Estou viajando. E eu deixei a live gravada assim como será da semana que vem. Para que vocês não tenham prejuízos, né? Para que vocês não percam a nossa tradicional live de quinta-feira. Então, galera, deixei tudo bonitinho. Então vocês vão ter a live, vocês vão ter o rumo à posse, vocês vão ter a questão do dia. Deixei tudo engatilhado para vocês. Beleza? Maravilha. Tá? Então esse é o meu maior defeito e minha maior qualidade, né? Ser muito sincero. Eu também acho que não tem nem muito como mentir. Muita gente me pediu para corrigir algumas provas. E uma delas foi essa aqui. Muita gente pediu para corrigir essa prova aqui da VUNESP. Então nós vamos corrigir essa provinha. Beleza? Eu vou dar agora, vou parar por uns 5 segundos, vou dar um silêncio para facilitar depois, para facilitar um pouco a edição lá da galera. Porque depois essa live vai ficar disponível por umas 3 semanas. Mas depois ela entra... né, a correção da prova entra lá no nosso bônus de provas comentadas do curso. Então daqui a 3 semanas vai ficar exclusiva só para quem é aluno do curso. Beleza? Então vou dar 5 segundos agora para iniciar a nossa tradicional live. Vamos lá, pessoal, vamos então fazer a correção da prova para escriturário da Prefeitura de Piracicaba, São Paulo. Eu achei esse poema sensacional. Naquela época, ainda não era possível ligar e desligar pessoas. Tá falando sobre o passado. Pô. E você era obrigado a conversar pessoalmente, a brigar pessoalmente, a amar pessoalmente, a mentir pessoalmente e demitir pessoas pessoalmente. A vida era mais difícil, lógico, você falar as coisas cara a cara é muito mais difícil do que mandar um recado pelo computador, pelas redes sociais, né? Então, você terminar um namoro pessoalmente falando com a pessoa é muito mais difícil do que mandar um recado pelo WhatsApp. A vida é muito mais difícil, mas olha como é que ele termina.
mas era muito mais bela. Inclusive essa conjunção E aqui tem valor adversativo. A vida era mais difícil? Era, mas porém era muito mais bela. Lógico, muito melhor você fazer tudo, por mais que isso seja difícil, né? Fazer isso pessoalmente, fazer isso cara a cara, né? Porque coloque-se também na posição do outro. Você ser demitido já é horrível. Ser demitido por um recado no WhatsApp, é melhor a pessoa falar para você na sua frente, dizer o porquê, né? E muito melhor do que uma mensagem fria do WhatsApp. A interação é uma coisa quente do ser humano. Então fazer as coisas, né? Conversar pessoalmente é muito melhor do que conversar pelas redes sociais. Amar, então nem se compara. Bom, vamos lá. A partir da leitura do poema, é correto afirmar que o eu lírico manifesta sobre o passado uma visão. Então, sobre o passado, aquela época em que você era obrigado a fazer tudo pessoalmente. A visão dele é uma visão pessimista, quando ele fala que naquela época a vida era mais difícil. Era mais difícil? Era. Porque fazer algumas coisas pessoalmente é mais difícil, mas é muito mais bela. Então, uma visão pessimista, quando ele conclui o poema dizendo que naquela época era tudo mais belo, embora fosse mais difícil, não é uma visão. Em relação ao passado, não é uma visão pessimista, porque ele trata das coisas mais complexas e difíceis do cotidiano. Existem algumas coisas que são mais difíceis de você fazer pessoalmente, é óbvio, mas era muito mais bonito. De uma forma irônica, já que deixa claro que só é possível fazer as coisas pessoalmente, não está sendo irônico, ele está sendo até nostálgico. Porque a visão que eu vejo é de nostalgia, né? Sobretudo pelo fato de ele expressar a beleza que era as relações que eram extremamente pessoais. Uma visão positiva, pois a vida era considerada mais bela pelo fato de as coisas ocorrerem pessoalmente, é óbvio. É a visão que ele tem. Ele termina o poema dizendo que a vida era mais bela, embora houvesse algumas coisas que gerassem algum tipo de dificuldade. É uma visão crítica para aquela época, porque a pergunta feita... Olha, e outra coisa, a pergunta feita é sobre o passado, não sobre o momento atual. Sobre o momento atual há uma crítica, mas sobre o momento passado, que é o que ele está perguntando, sobre o passado, a visão dele é nostálgica. Ele claramente sente saudade daquela época em que as coisas ocorriam de modo pessoal. Então, em relação ao passado, a visão dele é crítica? Não, a visão dele é crítica em relação ao presente. E que não há mais essa relação pessoal, visto que as pessoas eram obrigadas a fazer coisas que não queriam por falta de opção. Isso aqui é absurdo, né? Muitas coisas as pessoas, não é que não quisessem fazer, elas tinham que fazer sim, mas porque era o meio de interação, o meio do humano, né? Que é tendo contato com outro. E outra coisa, tinha algumas coisas que eram ruins de fazer pessoalmente, algumas coisas que eram ruins de fazer. Brigar é muito ruim. Lógico que é. Demitir pessoas, então, graças a Deus, eu nunca tive que fazer isso. É por isso, inclusive, que eu não tenho espírito nenhum para ser chefe, dono de nada. Certo? Graças a Deus, nunca tive que demitir ninguém. E espero morrer sem precisar fazer isso. Então, existem algumas coisas que são ruins de fazer pessoalmente, né? Mas eu acho que pior ainda é fazer pelo WhatsApp, mandando mensagenzinha. Mas algumas coisas, conversar pessoalmente, gente, pelo amor de Deus, é muito melhor do que conversar pelo Zap. Ser numa mesa de bar, conversando com os amigos, interagindo, é muito melhor do que uma um grupo de WhatsApp. Amar pessoalmente, óbvio, né? Nem se fala. Então, não são só coisas negativas. Então, são vários elementos que induzem a resposta para a letra... Induzem não, conduzem a resposta para a letra C. Questão número 2. A expressão empregada em sentido figurado, em sentido conotativo. O que é sentido conotativo? É aquele sentido oficial. É aquele sentido que não é oficial. Sentido denotativo, que é o sentido oficial, perdão. Sentido denotativo é o sentido oficial, aquele que você encontra nos dicionários. Gente, a resposta claramente é a letra A, né? Ainda não era possível ligar e desligar pessoas.
Você não liga pessoas, você tem contato com pessoas, você interage com pessoas, né? Então, hoje pelo WhatsApp você fica insatisfeito com o comportamento daquela pessoa, você bloqueia o número, você não tem mais contato, enfim. Então, quando ele utiliza, na realidade, você está desligando um contato, não a pessoa. Legal? Então, ligar, como se as pessoas... Então, ele trata, essa letra A tem esse sentido figurado, por quê? Porque ele como se fosse a pessoa uma marionete. Ah, não, vou desligar, ligar, ou como se fosse um bonequinho, a pilha. Né? Porque o que as redes sociais nos permitem fazer é justamente isso. Você liga, desliga, você deixa de seguir, você para, você bloqueia, tá? Mas não exatamente a pessoa, né? Você bloqueia, você para de seguir e tal. Aquele, digamos assim, aquela expressão, aquela pessoa virtual, digamos assim. Então ele trata as pessoas como se fossem máquinas. Então, ligar e desligar, você liga e desliga uma batedeira, você liga e desliga uma televisão, você liga e desliga um carro, não uma pessoa. Por isso que aqui, quando essa frase aqui está indicando que a pessoa está se transformando um elemento que faz parte da máquina, né? Que seria desse sistema maquinal, frio, que é a rede social. Bom, perfeito. É essa a resposta. Você era obrigado a conversar pessoalmente, sim, você conversava, né, numa mesa, no almoço com a família, você conversava andando num ônibus com os amigos, enfim, isso aí não está no sentido conotativo, figurado, está no sentido denotativo. Amar pessoalmente, né, o amor feito próximo, né, a convivência do casal e tal, e não o amor pelas redes sociais. Então isso aqui também está no sentido denotativo, oficial. A vida era muito mais difícil. Sim, a vida era mais difícil para você, pessoalmente, quando você tinha que tomar uma atitude que fosse desagradável, você teria que tomar essa atitude pessoalmente. Mas as palavras todas estão no sentido denotativo. Difícil porque realmente para algumas situações era mais difícil. Como eu falei, demitir uma pessoa pessoalmente é mais difícil do que mandar um WhatsApp, ó, você está desligado da empresa. Mas também era mais bela, também tinha mais beleza nessa relação. Sem dúvida. Então, o único que está no sentido figurado, tá? Porque pessoas aí está sendo utilizado como se fosse um boneco, como se fosse um boneco a pilha, como se fosse uma máquina, né? Por fazer parte de uma interação virtual e não pessoal, tá? Então, ligar e desligar, você não liga e desliga pessoas, você liga e desliga equipamentos. Tá? Então, por isso, sentido figurado. Beleza? Então a resposta da questão número 2, letra A, indiscutivelmente. Letra C. O vocábulo que expressa circunstância de modo, gente, ainda não era possível, ou seja, naquele momento não era possível ligar e desligar. Ainda estabelece a ideia de tempo. Pessoalmente, conversar desse jeito, né? Você pode conversar virtualmente pelo celular e tal, ou você pode conversar tete a tete ali, batendo papo, convivendo com a pessoa. Que é modo. Então, pessoalmente, modo. A vida era mais difícil. A vida não era só mais difícil, era mais difícil. A vida não era só difícil, era mais difícil. Isso aqui intensifica, então dá uma ideia de intensidade. Isso aqui é uma situação até curiosa, gramaticalmente, porque difícil é um adjetivo. Certo? Vamos lá. O advérbio é uma palavra invariável. É uma palavra invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Então, características do advérbio. Vamos lá. Primeiro, ser um termo o quê? Invariável. Beleza? Maravilha. E ele modifica a ideia de quem?
de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Por exemplo, pessoalmente é um advérbio que está modificando a ideia do verbo conversar. É o modo como você está conversando, inclusive a gente até chegou à resposta, estabelecendo a ideia de modo. Está modificando a ideia de um verbo. O mais é um advérbio porque está modificando a ideia do adjetivo difícil. A vida não era apenas difícil, era mais difícil. Então nós temos um advérbio, mais. Isso aqui é um advérbio que modifica a ideia do adjetivo difícil. Você vê que o adjetivo pode variar. As situações eram muito mais difíceis, as vidas eram muito mais difíceis. O adjetivo varia, o advérbio não. E esse advérbio aqui, mais, intensifica o adjetivo difícil. Só que ele fala, mas a vida não era apenas mais difícil. A vida era muito mais difícil. Muito é outro advérbio. É outro advérbio que intensifica. A vida não era apenas difícil, não era apenas mais difícil, era muito mais. Então, esse advérbio muito está modificando a ideia do outro advérbio, também dando ideia de intensidade. Não era apenas mais difícil, era muito mais. Então, nós temos o advérbio mais intensificando o difícil, e nós temos o advérbio muito intensificando o outro advérbio. Lembrando, olha lá, o advérbio é um termo invariável que pode modificar a ideia de verbo, como aqui no caso, conversar. Pode modificar a ideia de um adjetivo, como o caso de mais está modificando a ideia do adjetivo difícil. Ou o advérbio pode modificar a ideia de outro advérbio, que é o que acontece aqui com muito. Muito está intensificando ainda mais o advérbio mais. Então, esse advérbio muito intensifica o outro advérbio. Maravilha. Então, todos dão ideia de intensidade, ou ainda dá ideia de tempo, certo? E pessoalmente, que é a resposta. Maravilha. Então, vamos ler esse texto aqui para responder da questão número 4 até a questão número 9. A intimidade artificial virou o mal do século. Esther Perel, psicóloga belga, desenvolveu o fascinante tema da intimidade artificial. O que seria a intimidade artificial? Seu argumento é que estamos vivendo nossas vidas em permanente estado de atenção parcial. É isso. O que ela explica é que nós temos hoje um problema sério. A intimidade artificial ocorre por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo todo desse jeito, tendo uma atenção parcial. Quando nos relacionamos com nossos amigos, amantes ou familiares, nunca estamos 100% presentes. Nunca estamos 100% presentes. Nossa atenção está sempre dividida entre as pessoas e o nosso celular. É verdade. Então, quando você está aqui, eu sempre recebo pessoas e tal, e algumas pessoas que chegam aqui, elas ficam às vezes, né? Vamos ver um jogo do Flamengo juntos. Aí, tá batendo papo, vendo o jogo do Flamengo. Daqui a pouco a pessoa pega o celular e começa a ficar atento àquilo. Não aquele momento, nós estamos vendo jogos, comentando, falando, tomando uma cervejinha. Não. Então passam a viver uma vida paralela à situação que estão vivendo ali. Então a atenção está sempre dividida entre as pessoas e o nosso celular, mídias sociais, alertas de mensagem e assim por diante. Nesse contexto, não é possível intimidade real. As mídias sociais e o nosso celular funcionam como anestesia seletiva para as relações humanas. Queremos as partes boas do convívio, que são do nosso interesse, mas evitamos ao máximo atritos, conversas desconfortáveis, tédio, etc. Sempre que algo desconfortável começa a se materializar, partimos para um mundo confortável e controlado do celular, que nos distrai do que é verdadeiro humano. Então você está batendo papo lá com alguém. Tá? Aí você percebeu que você vai ter um atrito, você vai ter um conflito lá de opiniões. Quer saber? Eu não quero discutir com essa pessoa não. Ela vai ficar falando e você passa parte para o celular. Ou está lá um grupo de amigos, 4 pessoas conversando. Aí 3 estão conversando sobre um tema que não interessa. Né? Como ele fala aqui, ó, que gera tédio. Ou sobre um assunto que é desconfortável para ela. Então ela parte para o universo paralelo, que é o universo do celular. Aí vai para uma mídia, para uma rede social, enfim. Então a pessoa se distancia, embora esteja ali com o corpo presente, mas ela se distancia daquele ambiente. Certo?
Então, como ele termina? Partimos para um mundo confortável e controlado do celular, que nos distrai do que é verdadeiramente humano. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2019 apontou que 22% dos jovens têm 0 amigos. Cara, 22%, ou seja, praticamente 1 a cada 5. Um cara em 5 não tem nenhum amigo. Para mim não existe, né? 25% dizem não ter nenhum conhecido. Ou seja, 1 a cada 4 não tem nenhum conhecido. Dizem não ter conhecido. Muitos têm um número de seguidores gigantesco em redes sociais. Então, no mundo virtual eles têm muitos conhecidos, muitos seguidores. Mas amigo mesmo, eles não têm. Tá? Não tem sequer conhecido. Mas amigos mesmo, olha lá, nenhum. Em gerações anteriores, o número de 100 amigos gerava em torno de 9%, ou seja, 9, quase 10%. Antigamente, ou seja, antes dessas redes sociais, o que acontecia? 1 em cada 10 não tinha amigo. Praticamente, né? 9%, 10%, 1 a cada 10. Hoje é 1 a cada 5. Olha só. Então, não é por acaso que ansiedade e depressão são um dos assuntos que mais circulam em mídias sociais hoje entre adolescentes e também crianças. Então, não é lógico. Olha só como é que a situação piorou. Antes era 1 em cada 10, agora 1 em cada 5. Beleza? 1 era 1 em cada 11, né? Porque 9% daria 11. Agora é 1 a menos de 5, que é 22%. 20% seria 1 em cada 5. Então, lógico, você não ter amigos, você não ter gente com quem você conviva, isso gera ansiedade e depressão. Então não é por acaso que ansiedade e depressão são um dos assuntos que mais circulam em mídias sociais hoje entre adolescentes e também crianças. Na era da intimidade artificial, essa intimidade que você está lá sentado numa mesa, mas você, né, como ela fala ali, certo? Você está ali, mas não está 100%, porque você está com a sua atenção voltada também para outras coisas. Não são só as amizades que estão em risco, mas também as relações amorosas e familiares. Então, é verdade. Então, isso não fica restrito às amizades, não. Mas as relações amorosas e familiares. Apertem os cintos para a sociedade da solidão, com consequências nefastas para todos os campos da vida. Bom, o mal, né? Vamos lá, gente. Questão número 4. Com base no texto, é correto afirmar que intimidade artificial é uma ideia desenvolvida por uma psicóloga, a qual analisa a distância entre os membros de uma família. Não, olha lá, qual é o princípio? Qual é o princípio da intimidade artificial? É o fato de você não estar 100% presente numa reunião entre pessoas, que podem ser amigos, familiares, etc. e tal. Então, principalmente aqueles de diferentes gerações, ele nem fala sobre isso. Nem fala sobre isso. Ele fala que a intimidade artificial é um problema, porque você não está 100% presente numa reunião de amigos, numa conversa informal, num bate-papo, numa coisa que é bem legal, certo? E fala que muitos, por conta dessa vida virtual, acabam vivendo uma vida paralela, maluca, em que as pessoas têm vários seguidores, mas não têm amigos, e que isso gera depressão e tal. E que essa situação relacionada a amizades, ela acaba também entrando em outros campos, que é o campo familiar e o campo amoroso. Tá? Mas não fala sobre diferentes gerações, nada disso. E o mais importante não é a distância entre os membros de uma família, é o fato de que, de acordo com o texto, é o fato de que você deixa de ter relações, de uma forma geral, pessoais, ou deixa de viver cada situação de forma em que você esteja totalmente inserido, totalmente ali, 100% entregue àquele momento para viver um mundo virtual. Deve ser evitado a todo custo. A intimidade artificial deve ser evitada a todo custo. Ela não fala isso expressamente. Ela fala que o problema, existe esse problema, pois cria imagens supérfluas que são divulgadas nas redes sociais. Isso cria imagens supérfluas, atingindo a autoestima de crianças. O problema não está na existência. O problema não está na existência das redes sociais.
O problema está na relação que o homem tem com essas redes sociais. No momento que a pessoa pode viver uma situação de forma pessoal, entregue àquele momento, interagir pessoalmente, ela não está ali, ela está vivendo uma outra coisa. É isso que o texto diz. Então não é porque cria imagens supérfluas, isso aqui o texto não fala isso em momento algum. Letra C. A intimidade artificial é consequência do fato de dividirmos as atenções entre as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que ele fala. O texto diz isso. Tá? O seu argumento é que estamos vivendo nossas vidas em permanente estado de atenção parcial. Parcial, olha lá. Parcial significa parte. Você está dividindo. Quando nos relacionamos com amigos, nunca estamos 100%. Olha lá. Nossa atenção está sempre dividida entre as pessoas e o celular. Então, é consequência de dividirmos a atenção entre as pessoas que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta, com quem nós estamos interagindo, e o que acontece virtualmente, é o que acontece no celular e outras redes sociais e tal. É exatamente isso. Então, nós temos aí uma intimidade artificial. Não é uma intimidade natural. Nós não estamos vivendo naturalmente aquele momento. É artificial. Quando a gente está lá, dá um abraço, legal, legal, mas no fim, você não está ali com a pessoa. Você está mais ou menos com aquela pessoa. Você vai lá, dá um pitaco, participa de uma conversa, daqui a pouco pega o celular e esquece que a pessoa está ali. É isso. Esse é um problema sério. É consequência do medo que a maioria dos jovens tem atualmente criar atrito nas relações e com isso ser cancelada. Gente, em que momento do texto isso é afirmado? Isso que não faz o menor sentido em relação a esse texto. Bom, vamos lá. Questão número 5. A respeito da pesquisa mencionada no texto, é correto concluir que, letra A maioria dos jovens hoje declara não ter amigos. O texto não diz isso. O texto diz, olha só, pessoal, que 22%, gente, 22% das pessoas declaram ter zero amigo. Mas você tem 78% que tem amigos. O que é ruim é que isso aumentou, porque era de 9%. Mas 22% é praticamente 1 a cada 5. Então, 1 só em cada 5 é que não tem amigos. Já é um número gigantesco. Antigamente era 1 a cada 11. Só que era 1 a cada 11. Agora não, 1 a cada 5. Então, é um número gigantesco? Mas não é mais da metade, né? Se fosse 60% em vez de 22%, fosse 60%, aí a maioria estaria dizendo que não teria amigo. Mas ainda é uma minoria. Ainda menos mal, né? Imagina se fosse 55% dos jovens. Pô, mais do que 1 a cada 2. 55 a cada 100. Ah, não. É 22 a cada 100 que não tem amigos. Então, a maioria dos jovens declara não ter amigos? Não. Letra A está errado. A quantidade de jovens sem amigos nas gerações passadas é 9% maior do que a que declaram ter muitos amigos. Não, pera lá. Não é 9% maior. 9% diziam não ter amigos. Não ter amigos. É isso que está dito. Obviamente, 91% diz que tem amigos. Não é que é 9% maior do que declaram ter muitos amigos. Não, isso aqui é uma informação absurda. Contraria totalmente o texto. O número de jovens sem amigos vem diminuindo. Não vem diminuindo. Você vê que antes, no passado, era de 9%, agora são 22%. Se era 9%, passou para 22%, o número de pessoas, né, era praticamente 1 a cada 5. Era 1 a cada 11, 9%. Agora passa a ser 1 a cada 5, então o número de jovens, né? Então era 9 a cada 100. Agora são 22 a cada 100. Então esse número de jovens vem diminuindo? Não, vem aumentando, ao contrário. Vem aumentando. E a letra D tem que ser a resposta. O percentual de jovens que afirma não ter amigos é maior do que no passado. Sim, era 9% no passado, agora 22%. Quando não havia redes sociais. Perfeito, é essa a resposta. De acordo com o texto, sim, é essa a resposta. Beleza?
Bom, vamos lá. O vocábulo destacado em aperte os cintos para a sociedade da solidão com consequências nefastas. Nefastas, quer dizer, terríveis, tenebrosas, coisas horríveis. Tá? Para todos os campos da vida humana. Uma coisa que é destrutiva, uma coisa nefasta, terrível, tenebroso, destrutivo. Certo? Então não são consequências boas, são consequências horrorosas. Tá legal? Consequências constrangedoras não são consequências destrutivas. Uma coisa é você se sentir constrangido, outra coisa é ser uma coisa destrutiva, né? Que destrói, que é uma coisa horrível, tenebroso. Então, uma coisa é você se sentir envergonhado, né? Quando você se sente constrangido, você se sente envergonhado, certo? Você fica... Então, consequências nefastas são consequências que trariam constrangimento, vergonha. Não é isso? Inadmissíveis são coisas que você não pode admitir. Beleza? Inauditas são coisas, consequências inauditas. Tá? São coisas que estão acontecendo pela primeira vez, não é isso? E assim, geralmente são coisas espantosas, espetaculares, diferentes. Também não é isso. Consequências nocivas, sim. Nocivo significa exatamente isso. Algo que é muito ruim, tem um aspecto extremamente negativo, tenebroso. É essa a resposta. Letra D de dado. Vamos lá? Maravilha, galerinha. Questão número 7. Assinale a alternativa em que a vírgula isola uma expressão com sentido de tempo. Letra A. Queremos as partes boas do convívio, que são as quais são. Esse que aqui é um pronome relativo. Introduz uma oração subordinada adjetiva. Certo? Como esse pronome relativo é antecedido de vírgula, esta oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela passa uma ideia de explicação. Beleza? Maravilha. Letra B. Sempre que algo desconfortável começa a se materializar, sempre que é sinônimo de quando? Quando algo desconfortável começa a se materializar, no momento em que, na hora em que algo desconfortável começa a se materializar, partimos para o mundo confortável e controlado do celular. Ou seja, nesses momentos, nessas horas, certo? Isso aqui, gente, é uma oração subordinada adverbial temporal. Certo? E o que acontece? Nós temos uma oração subordinada adverbial antes da oração principal. Porque a oração que começa em partimos é a oração principal. Sempre que uma oração subordinada vier antes da oração principal, o emprego desta vírgula é obrigatório. E o emprego dessa vírgula serve para quê? Para isolar uma expressão que dá ideia de tempo. Sim, se essa oração é uma oração subordinada adverbial temporal, evidentemente dá uma ideia de tempo. Beleza? Maravilha. Já chegamos à resposta. Não são só as amizades que estão em risco, mas também... Gente, olha, as amizades estão em risco? Sim, mas não só as amizades, as relações amorosas e familiares. Ou seja, esse mais também, tá, é sinônimo de como também. Ou seja, expressa uma ideia de adição. As amizades estão em risco? Estão. Agora, além das amizades, olha, então são as amizades, as relações amorosas e as relações familiares estão em risco. Então as três coisas estão em risco. Você vê que tem caráter aditivo. Então, na realidade, essa vírgula aqui separa, tá, expressões que estão coordenadas, que dão ideia de adição, de soma, de acréscimo. Por fim, a letra D. Apertem os cintos para a sociedade da solidão, com consequências nefastas para todos. Olha lá, apertem. Este verbo aqui está no imperativo. Certo?
Ótimo. Então ele está mandando, olha, apertem os cintos. Por quê? Porque haverá consequências nefastas para todos os campos da vida. Então, na realidade, olha lá, o verbo está no imperativo, eu estou explicando. No imperativo pode passar uma ideia de ordem, de conselho, de sugestão. Você vê que aqui eu vejo o apertem aqui mais no sentido desse campo semântico, do conselho, da advertência, da sugestão. Olha, apertem os cintos. Não é que eu esteja mandando, não é que eu estou dando uma ordem, mas o imperativo não passa só uma ideia de ordem, passa também uma ideia de conselho, de sugestão. Então, olha, faça isso, melhor fazer isso. Por quê? Porque haverá consequências nefastas. Então, na realidade, esta oração aqui explica essa sugestão, essa advertência. Então, estabelece uma ideia de explicação também. Questão bem bacaninha, bem bacaninha. Vamos lá, galera. Questão número 8. Assinale a alternativa em que o pronome em destaque na frase pode ser substituído pela expressão que está entre parênteses, né? Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. O seu argumento aí ele propõe a substituição por o qual. Gente, até o próprio ouvido já vê que é totalmente descabido isso. Seu argumento é o qual faz o menor sentido. Tá, na realidade, o que nós temos? Eu posso substituir esta oração inteira pela palavra isso. Seu argumento é isso. Certo? Isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Quando eu substituo uma oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Este termo que introduz as orações substantivas chama-se conjunção integrante. Gente, eu só consigo substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, quando o que for pronome relativo. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Letra B. Queremos as partes boas do convívio, tá? As quais. E por que as quais? Porque, olha lá, ele tem como antecedente o termo partes boas. Você vê, inclusive, que o verbo na sequência está no plural. São essas partes boas do convívio, essas partes boas, que são do nosso interesse. Por isso que eu substituo por as quais. As quais é feminino e plural. O nosso ouvido mesmo percebe que tem que ser as quais. Tá? Por que feminino e plural? Por que não é o qual? Por que não é a qual? Por quê? Porque ele está se referindo ao termo as partes boas, que é feminino e plural. Já atingimos a resposta. A letra C e a letra D, de alguma maneira, são duas alternativas extremamente parecidas. Por que eu digo isso? Ele propõe a substituição de que por onde? Gente, onde? Primeiro tem que dar ideia de lugar. Certo? Primeiro tem que dar ideia de lugar. E segundo, o onde, sozinho, ele engole a preposição em. Então, por exemplo, a casa onde moro. A casa onde moro é bonita. Certo? Aqui eu até posso substituir por quê, mas por em que. Por que por em que? Ou por na qual. Por que na qual? O que é na? Na é a soma da preposição em com artigo a. Por quê? Porque quem mora, mora em algum lugar. Então, onde sempre vai engolir a preposição em. Se aparece o que sozinho, sem a preposição em, a possibilidade de substituição por onde é zero. Certo? Então, para que você possa substituir onde, por que ou qual, esse que tem que ser precedido pelo em. O qual tem que ser precedido por no qual, na qual. Quais, por nos quais, nas quais. Então, essa possibilidade de substituição aqui, de que por onde, é zero. Além do que, olha lá, partimos para um mundo confortável e controlado do celular. Tá? Na realidade, a substituição que caberia aqui é o qual. É esse mundo controlado do celular nos distrai. Esse que aqui está exercendo a função de sujeito. Sujeito não pode ser preposicionado. Então eu poderia substituir por o qual, porque o qual é só pronome relativo. O faz parte do pronome relativo, sem preposição. Então a substituição por o qual é perfeita.
Mas substituição por onde não. Por quê? Ah, mas mundo não é lugar? Sim. Mas o pronome relativo, você, ao ver que esse pronome relativo não é precedido de de preposição, você já sabe de antemão que ele vai ter que exercer uma função sintática não preposicionada. No caso aqui, ele acaba exercendo a função de sujeito. Então, só cabe aqui a substituição por o qual. Se eu falasse assim, o mundo no qual vivemos, o mundo onde vivemos, o mundo em que vivemos, aí sim, nós vivemos nesse lugar, que é o mundo. Quem vive em algum lugar. Agora, é esse mundo que nos distrai. Não é que nós nos distraímos no mundo. É o mundo que nos distrai. Então, ele está exercendo a função de sujeito. A mesma coisa acontece na letra D. Olha lá, o que está sem preposição. Como é que eu posso substituir por dos quais? O que é dos quais? É a preposição de mais os quais. Então, se eu tivesse de que aqui, eu teria a preposição de. Certo? Então, beleza. Quando eu substituo que por os quais, até porque a substituição por os quais é perfeita, os quais, por quê? Porque o antecedente é assuntos, esses assuntos mais circulam em mídias. Se eu tivesse a preposição de, seria de mais os quais, dos quais, beleza. Mas eu não tenho essa preposição de. E, novamente, por que eu não tenho a preposição de? Porque esse que aqui está exercendo a função de sujeito. Esses assuntos mais circulam em mídias. Então, eu não posso substituir por dos quais, e sim somente por os quais. Sem a preposição. Exatamente como já estava na frase original. Beleza? Maravilha. Confirmamos resposta letra B de bola. Questão número 9. Questão de emprego de conectores. Como é que eles gostam, né? Considere o trecho a seguir. Seu argumento é que estamos vivendo nossas vidas em permanente estado de atenção. Quando nos relacionamos com nossos amigos, amantes ou familiares, nunca estamos totalmente presentes. Então, olha só, as duas frases, ele está propondo, então, ligar essas duas frases. A primeira é, seu argumento é que estamos vivendo nossas vidas em permanente estado de atenção parcial. Beleza? E a segunda frase, né, o segundo período, é, quando nos relacionamos com nossos amigos, amantes ou familiares, nunca estamos 100% presentes. Essas duas frases podem ser unidas. Então, ele quer colocar um conector ligando a primeira frase à segunda. Então, tem que aparecer antes da segunda frase, né? Porque vai estabelecer uma relação semântica com a primeira. Maravilha? Então, quando nos relacionamos com nossos amigos, amantes, tal. Então, eu coloco um conector aqui, fazendo a ligação dessa segunda frase com a primeira. As duas frases podem ser unidas, mantendo o sentido original pela expressão. Gente, vamos lá. Então, vamos tentar identificar qual é a relação que existe aqui. Seu argumento é que estamos vivendo nossas vidas em permanente estado de atenção parcial. E estamos vivendo nossas vidas em permanente estado de atenção parcial. Por quê? Por que nós fazemos isso? Porque quando nos relacionamos, nunca estamos 100% presentes. Então, eu estou explicando, eu estou esclarecendo, eu estou dando motivo desse argumento dela. Qual é o argumento dela? Que estamos vivendo nossas vidas em permanente estado de atenção parcial. E esse argumento dela é baseado em quê? Por que ela fala que nós estamos vivendo uma atenção, um permanente estado de atenção parcial? Por quê? Quando nos relacionamos com alguém, nunca estamos 100% presentes. Por quê? Já que, uma vez que, outro conector que cai muito nesses casos, que é sinônimo de porque, já que, visto que, introduzindo uma ideia de causa e de explicação, porquanto, aquela que é a resposta. Letra A, visto que vai dar a ideia, também vai introduzir essa ideia de explicação de causa. Lembrando que, embora e ainda que são conectores que dão ideia de concessão, e vem uma alternativa que é um problema, galera, que é a medida Q. A medida Q é proporção. A medida Q tem valor proporcional. Significa a mesma coisa que a proporção Q, quanto mais. E cuidado, porque existe na medida em que
Não confundir a medida que dá a ideia de proporção, com na medida em que. O na medida em que, sim, é sinônimo de porque, já que, visto que, por quanto, visto que é a resposta. Aliás, se houvesse uma alternativa com na medida em que, serviria como resposta, hein, galera? Serviria como resposta. Porque é sinônimo exato, inclusive, de visto que. De visto que, de por quanto e tal. Beleza? Então, cuidado. A medida que é proporcional. Na medida em que é sinônimo de porque, já que, visto que, dado que, por quanto, vai introduzir a ideia de causa de explicação. E detalhe também que eu chamo a atenção, e de vez em quando cai em prova. A medida em que. E na medida que, volta e meia se fazem presentes em prova. Só que simplesmente não existem. O que existe é a medida que é proporcional, existe na medida em que é causal explicativo. Você vê que são, né? A medida em que não existe e na medida que também não existe. Beleza? Mas volta e meia se fazem presentes em provas. Beleza? Estão avisados? Maravilha! E para a gente fechar a festa de hoje, questão última da prova, questão 10 de concordância. Maravilha. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Então vamos lá. Letra A. Não é possível que hajam tantos jovens. Gente, verbo haver no sentido de tempo, no sentido de existir, é verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito é inexistente. Então, que haja tantos jovens hoje em dia que não tem nenhum amigo. Então, verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito inexistente. Eu lembro sempre a vocês, para tomar um certo cuidado, que com o verbo existir. Os verbos haver e existir são sinônimos, mas o existir funciona de uma outra maneira. O existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. O haver no sentido de existir, não. Se fosse o verbo existir, ele aí sim estaria no plural. Que existam tantos jovens. Tá? Então, cuidado, porque esses dois verbos, haver e existir, são sinônimos? São. Mas cada um trabalha de uma maneira diferente. O haver é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito, sujeito é inexistente, ele só pode ser flexionado na terceira do singular. O existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito, ele vai concordar com aquele elemento que exerce a função de sujeito. Com o verbo existir, tantos jovens é sujeito. Com o verbo haver, não é sujeito, até porque o sujeito é inexistente. O verbo é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. Ele passa com o verbo haver, ele é objeto direto. Com o verbo existir é sujeito. Letra B. Imersos constantemente no mundo digital, o jovem... Pera lá, quem é que está imerso constantemente no mundo digital? Não é o jovem de hoje? Se é o jovem de hoje, não poderia ser imersos. Sim, imerso constantemente no mundo digital. Beleza? Letra C. Trata-se de pessoas, quem trata de alguma coisa. De pessoas e objeto indireto. Eu tenho verbo transitivo indireto com o pronome C. Verbo transitivo indireto com o pronome C. Esse C é PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Ou índice de indeterminação do sujeito, como se ensina como a gente sempre ensinou nas escolas. Né? Nas escolas estão usando muito agora esse termo PIS, partícula indeterminadora do sujeito, que é exatamente a mesma coisa que índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Lembrando que qual é a grande diferença do índice de indeterminação do sujeito para o pronome passivador? Está na transitividade do verbo. Se o C estiver ligado a um verbo que não seja transitivo direto, que é o caso, o verbo não é transitivo direto, ele é transitivo indireto. Olha a preposição de. Esse C é índice de indeterminação do sujeito. Se o C é índice de indeterminação do sujeito, meu amigo, pode fazer um sol escaldante, pode chover canivete, o verbo tem que estar na terceira do singular, exatamente como está. Esse verbo está na terceira pessoa do singular. Agora, essas pessoas se sentem, está no plural perfeito, porque esse aqui está se referindo a pessoas, então, pessoas as quais se sentem afastadas aqueles caras que deveriam ser sua rede de apoio. Então, deveriam estar no plural, concordando com o antecedente do que
que no caso é o pronome aqueles que está combinado com a preposição de. Então, aqui essas pessoas, que pessoas? Aqueles que deveriam ser sua rede de apoio. Então, deveriam estar no plural concordando com o antecedente do que no caso é aqueles. Essa é a resposta. Letra D. Pesquisam-se o comportamento dos jovens. Gente, quem pesquisa, pesquisa alguma coisa. O comportamento seria objeto direto. Então, eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser está caracterizado automaticamente a voz passiva sintética. Este termo, que exerceria a função de objeto direto, assume a função de sujeito. Gente, esse C aqui é o contrário do C da letra C, né, da opção C, certo? Da alternativa C. Esse C aqui é partícula passivadora do sujeito. Esse C tem o poder de transformar aquele elemento que seria, né, que desempenharia a função de objeto direto em sujeito, mas não no sujeito que pratique a ação verbal, no sujeito paciente, que sofre ação verbal, um sujeito paciente. Beleza? Então, como ele é sujeito, o verbo é obrigado a concordar com ele. O comportamento não está no singular? Tá. Então, o verbo pesquisar tinha que estar no singular. Se o comportamento estivesse no plural, né, o C, quando é índice de indeterminação, como a gente viu na alternativa C, o pronome C, quando é índice de indeterminação, obriga que o verbo esteja na terceira do singular. Mas quando C é pronome apassivador, aquele elemento que seria objeto direto assume a função de sujeito. Então o verbo é obrigado a concordar com ele. Se o comportamento estivesse no plural, o verbo pesquisar teria que estar no plural. Pesquisam-se os comportamentos. Mas como está no singular, o verbo pesquisar tinha que estar no singular. Beleza? O erro então acontece aqui exatamente no emprego do plural em pesquisam-se. Maravilha, galera. Com esta questãozinha aqui, nós encerramos mais uma correção de uma prova da banca VUNESP. Legal? Espero que tenha sido de ótimo aprendizado aí para vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Galerinha, nossa live então se encerra aqui. Espero que vocês tenham curtido aí muito. Tá legal? Vocês não ficaram sem a aula, que para mim eu acho que é o mais importante, né? Semana que vem também vai ser esse esquema. Eu vou ainda decidir que prova a gente vai corrigir. Muita gente me pedindo prova da Sebrasp. A tendência é essa mesmo, de ser uma prova da Sebrasp, mas a gente vai definir um pouquinho mais para frente, que eu tô gravando de forma gradativa. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela presença mais uma vez. Tudo vai, mesmo eu viajando, tudo está funcionando normalmente. Questão do dia, rumo à posse, a nossa tradicionalíssima live. Os meus alunos que estão no curso continuam com acesso direto a mim pelo WhatsApp. Enfim, tudo normal. Valeu? Só essas duas lives aí que não estão sendo gravadas. Que não foram ao vivo, então vão ser gravadas. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos. E até a próxima. Olá, pessoal. Aqui é o William Douglas, juiz federal, professor e escritor. Também conhecido por muita gente aí carinhosamente como guru dos concursos. E eu estou aqui para falar sobre concurso. Eu tenho o privilégio de conhecer vários dos melhores professores de língua portuguesa desse país. Essa convivência de concurso, de editora ímpetos, de convívio com associações de concurseiros, de viagem, eu realmente sou um privilegiado. E dentre os melhores professores do país, nós temos um cara chamado Rosenthal. Olha, Marcelo Rosenthal é o cara, tá? Vocês realmente vão estar nas mãos dele com um dos melhores professores do país, alguém que eu confio, alguém que você pode ter certeza que vai fazer você chegar muito longe. Meu nome é Rodrigo Nunes. Comecei a estudar para concurso público em 2008. Eu era analista de sistema, trabalhava com desenvolvimento de software e em determinado momento eu cansei da atividade privada e tentei buscar o sonho aí de ser policial, né? Escolhi essa carreira, que é uma carreira que eu sempre fui apaixonado, e decidi estudar para os concursos da área policial, aí, especificamente para a Polícia Rodoviária Federal. E quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia, e eu acredito que essa seja a dificuldade da maioria dos candidatos aí, uma das principais dificuldades que o candidato tem quando começa a estudar.
Desde então eu busquei vários e vários professores para tentar aprender essa disciplina, até que eu encontrei um professor chamado Marcelo Rosenthal, que finalmente conseguiu me fazer entender o português, me ensinou efetivamente como é que eu começo a fazer uma questão, como eu começo qual é o ponto de partida para você resolver uma questão de português, e me ajudou bastante. Depois que eu fiz o curso com ele, que eu estudei com ele efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, da Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, eu sou apaixonado. E é isso, Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante e eu sou agradecido, um grande abraço para ele. Oi pessoal, meu nome é Ana, eu sou servidora aqui do TRT do Rio. Eu queria falar para vocês como eu sou agradecida ao professor Marcelo Rosenthal, de português. Em 2004, foi a primeira vez que eu fui aluna dele, e preparatório para o TRT de uma forma muito rápida, eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. Eu recomendo muito o curso do professor Marcelo, principalmente da forma como ele dá as suas aulas. Os exemplos que ele usa, a forma da didática dele, a gente não esquece. Já são 14 anos que desde a primeira vez que eu fui aluna dele, e eu consigo me lembrar ainda dos exemplos em sala de aula que ele dava. Então eu digo para vocês que é um professor de qualidade, é um professor que de uma maneira muito tranquila, às vezes engraçada, nos passa todo o conteúdo que a gente precisa para tirarmos uma boa nota na prova de português nos concursos. Então eu recomendo, já fui aluna dele depois em alguns cursos online e são tão bons quanto o curso presencial. Então eu digo a vocês, boa sorte, estudem português, sim, dá para aprender, eu aprendi, então todo mundo pode aprender. E o professor Marcelo Rosenthal está aqui para isso, para ajudar a gente a fixar o português. Como ele mesmo diz, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Estou vindo aqui para deixar o meu relato com relação à experiência que eu tive com o curso de língua portuguesa do professor Marcelo Rosenthal. Eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato, assim como eu acho que é a pedra no sapato de muitos alunos concurseiros aí que estão nessa vida de concurso público. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português, continuo estudando, não parei, ainda sou aluno do professor Marcelo, só que hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT e queria aqui deixar o meu agradecimento e o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA e eu vou contar um pouco sobre a minha história no mundo dos concursos. Eu iniciei minha preparação de forma mais séria no ano de 2011 e, como a maioria dos concurseiros, eu me dei muito mal no início. Eu reprovei em todos os concursos que eu tentei, até que no final do ano de 2012 eu conheci os professores Marcelo Marcos e Rodrigo Menezes, e com eles uma série de ótimos professores, entre eles o professor Marcelo Rosenthal, de português. O professor Marcelo tem uma forma que eu considero muito correta de trabalhar a matéria. Ele trabalha tanto a questão da gramática quanto a questão de interpretação e leva as duas lado a lado. E eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. Naquele ano em especial, final de 2012 para 2013, houve uma série de concursos e foi o ano em que eu mais fui aprovado em concurso e eu me dediquei muito à disciplina de português. Eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. E tinha um concurso em especial que eu queria muito ser aprovado aquele ano, que era o concurso do MPU, e o professor Marcelo, nas vésperas do concurso, em uma revisão, ele conseguiu acertar diversas questões que vieram a cair, e eu fui muito bem naquela prova, eu fui aprovado, eu tomei posse no MPU, cheguei a ser servidor, e com grande contribuição do professor Marcelo Rosenthal, eu sou muito grato a ele. Eu recomendo a todo mundo que está para fazer concurso que não deixe o português de lado, estudem, porque português é uma das bases mais importantes para o concurso, ela embasa a interpretação de textos para as demais disciplinas. Então, quem vai fazer concurso, dediquem-se ao português, escolha um professor bom, como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Boa sorte a todos.